Livro A Luz da Eternidade, a vida de Leonard Ravenhill, capítulo 9, para a América e a Bethany Fellowship. O que há de errado com o cristianismo americano é que não amamos a Deus, só gostamos dele. Quão abençoado é não ter nome nem fama, nada a fazer senão a sua vontade e nada a buscar senão a sua glória. Frase de Leonard Ravenhill. A Bethany International Fellowship, localizada em Bloomington, Minnesota, é uma agência missionária americana que tem sido usada por Deus para afetar o mundo desde 1945. Ted Hrigrey, pastor da capela Bethany, no sul de Minneapolis, estava sozinho orando em uma tarde de domingo de 1944, quando o Senhor colocou um desafio em seu coração para que a igreja enviasse 100 missionários. Ele se perguntou como as pessoas aceitariam um desafio, considerando o fato de que nem mesmo a totalidade da denominação que eles haviam deixado anteriormente tinha tantos missionários. Agora parecia que Deus estava chamando a própria capela Bethany para mandar todos aqueles missionários. Hrigrey compartilhou com a igreja naquela noite o que Deus colocou em seu coração. Para surpresa, o corpo da igreja sentiu que era Deus trabalhando e assumiu um compromisso com o objetivo. Logo, Hrigrey ouviu Norman Grubb pregar, o genro da lenda missionária C.T. Studd, fundador da missão Coração da África, que mais tarde se tornou a Cruzada Mundial de Evangelização. Grubb estava servindo como diretor da CME, na época, a qual havia enviado 400 missionários para 29 países. Quando alguns missionários da CME vieram falar em Minneapolis, Hrigrey e outros foram ouvidos e convidaram-nos para ir a Bethany Chapel. Eles compartilharam histórias do poderoso trabalho de Deus na África, que causou um profundo impacto na igreja. Como resultado, 5 famílias na igreja, Howard e Helen Strand, Ted, Lucy Hrigrey, Duane e Virgin Loverstrand, Rich e Carol Dale, Maury e Betty Johnson, foram unidos pelo Espírito Santo para começar uma nova missão com uma visão de enviar 100 missionários. Eles foram profundamente motivados pelas palavras de Ageu 1, 4 e 6. Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, semeeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe, salário recebe num saco furado. Juntamente com isso, vieram as palavras de Jesus. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Esses versículos foram usados pelo Espírito Santo para se tornar o comando e a orientação literal para os casais, o que significou que as famílias venderam suas casas e compraram uma propriedade comum que serviria como base da missão para o treinamento e financiamento de missões em todo o mundo. Eles estavam comprometidos em construir não para si mesmos, mas para o reino de Cristo. Foi um passo radical, pois essas famílias não eram jovens e instáveis, mas tinham filhos, hipotecas e empregos estabelecidos. Eles obedeceram a orientação de Deus com muita oração, alguma posição clara e com a certeza de que Deus os chamou, não percebendo ainda que Deus estava estabelecendo um trabalho missionário que se estenderia até o século XXI e mudaria dezenas de milhares de vidas para a eternidade. Os 5 casais eram pessoas comuns que captaram uma visão que se tornou uma paixão e definiu o curso de suas vidas. Eles não se encaixavam no perfil dos fanáticos religiosos que queria provar que eles estavam certos e todo mundo estava errado. Eles simplesmente sabiam que havia um trabalho a fazer que exigia dedicação sacrificial e um esforço conjunto para que isso acontecesse. Eles sabiam que poderiam realizar mais juntos do que sozinhos. Juntos eles estavam determinados a construir um ministério que não chamasse atenção para si mesmos, mas para Deus e o seu reino. Nenhum obstáculo seria grande demais e nenhuma batalha seria muito difícil. Eles tinham Deus e eles tinham um ao outro.
A decisão não foi apressada, mas foi feita com muita reflexão, aconselhamento, oração e tempo para ter absoluta certeza de que eles estavam de acordo com a vontade de Deus. Depois de vender suas casas, uma propriedade foi comprada por $21.000 perto do centro de Minneapolis. A mansão de tijolos de 3 andares na 2302 Blaisdell Avenue South tinha 14 quartos, todos modernos e atualizados. Era o lugar perfeito para começar a missão em outubro de 1945. Em um ano, a Bethany ampliou suas fronteiras com a compra de uma fazenda de 51 acres, localizada na Auto Club Road, no distúrbio de Bloomington, em Minneapolis. Esta propriedade tornou-se o centro de treinamento extensivo, ensino, agricultura, publicação e produção de bens que foram vendidos para apoiar missões. Também havia uma capela para Bethany e a habitação para funcionários e alunos. Numerosos pregadores e missionários vieram falar e ministrar na Bethany ao longo dos anos, incluindo homens como Paris Hayhead, Norman Grubb, Alfred Riscoe e muitos outros. Ravenhill foi apresentado pela primeira vez por Grubb à Igreja Bethany em 1951. Foi então que Ted Higray convidou Leonard para vir da Inglaterra para pregar em sua conferência anual de verão. Sua pregação foi um sucesso instantâneo com a família Bethany e daí nasceu um relacionamento que cresceu ao longo dos anos 1950. Enquanto estava na América no verão de 1951, Leonard pregou em York, na Pensilvânia, na Conferência da Cruzada Mundial de Evangelização. A presença de Deus nas reuniões foi real durante toda a semana. Havia uma senhora que atendia a todos os serviços e sempre sentava na fila de trás e fazia anotações durante cada mensagem. Conforme Deus começou a trabalhar em muitos corações, foi planejada uma noite de oração. Por volta das 2 ou 3 da manhã, a mulher de repente gritou em agonia. Leonard olhou para ela e viu-a com as mãos erguidas, com lágrimas nas bochechas, quando começou a orar. Sim, confesso que fiz isso. Eu fiz isso, Senhor. Confesso que cometi esse assassinato anos atrás. Eu sou culpada, embora outra pessoa tenha sido culpada por isso. Eu acobertei tudo, mas eu fiz. Essa confissão, à moda antiga, não era incomum na pregação de Leonard. Sobre essa confissão de pecado, Leonard disse mais tarde: não vemos mais conversões assim. Nós vemos altares lotados, mas não muitas vidas transformadas. Mas quando o Espírito Santo vem sobre um pecador, ele fica em um terrível momento de sofrimento, até que faça as pazes com Deus. Leonard retornou no verão de 1953 para pregar na conferência de verão da Bethany. Todos os anos, Ravenhill vinha de navio da Inglaterra para aproveitar ao máximo a viagem de Leonard. A equipe de Bethany planejou um itinerário de verão para ele falar em várias igrejas e conferências bíblicas. Como resultado, ele recebeu cada vez mais convites de igrejas em toda a América do Norte e um ministério mais amplo se abriu. Ele ministrou todo o verão de 1958 até 1958. Em janeiro de 1957, Leonard foi o principal orador da Conferência Bíblica de Ano Novo da Bethany. Suas mensagens noturnas foram transmitidas pelo rádio em Minneapolis. Howard Strand, um dos fundadores da Bethany, comentou: a conferência de Ano Novo em janeiro de 1957 foi um dos nossos melhores, com o reverendo Leonard Ravenhill, da Irlanda do Norte, como principal orador. Os serviços noturnos foram transmitidos pela estação de rádios KTIS. Muitos encontraram Deus de uma maneira nova e 200 buscadores encontraram ajuda espiritual na sala de oração após os cultos. Deus entregou um espírito maravilhoso de oração e testemunho de uma nova concepção de Jesus Cristo, com o desejo maior de louvá-lo e torná-lo conhecido. Leonard estava agora envolvido em um ministério de pregação internacional, com muitos convites em todo o mundo e ainda mais no coração e na audiência dos Estados Unidos. Ravenhill estava cada vez mais na América. Foi Norman Grubb quem finalmente encorajou Leonard a se mudar para os Estados Unidos. A igreja aqui precisa de sua mensagem, foi o conselho de Grubb. Ravenhill sentiu que Deus havia falado com ele sobre o chamado de Deus para a América. Depois de um período de oração, Leonard e Martha sabiam que essa era a vontade de Deus.
Ted Higray, presidente da Bethany, convidou a família Ravenhill para morar no campus do ministério em Minneapolis. Isso permitiria que Leonard não apenas ministrasse aos funcionários e estudantes na Bethany, mas também fornecia um lugar no centro dos Estados Unidos do qual pudesse viajar para pontos de pregação na América do Norte e no exterior. Mas tal mudança levaria vários meses para ser concluída. Havia detalhes para planejar e uma fazenda para vender. Em abril, Leonard escreveu a seus amigos, os Blooms, na Carolina do Sul. O caminho parece aberto para que cheguemos aos Estados Unidos em julho. Toda a família virá, veremos como o Senhor conduz tudo isso. Em junho, um mês antes de se mudar, Leonard escreveu para eles novamente. Em um mês, a contar de hoje, nós, como uma família, estaremos no mar rumo à nossa nova casa nos Estados Unidos. O que tudo isso significa, eu não sei, mas ele sabe, e isso é tudo o que importa. Iremos para Bethany Fellowship, 6820 Alt Club Road, Minneapolis, Minnesota, e nos estabeleceremos por um tempo ou para sempre. Agora, ao trabalho e ao empacotamento e aos 100 trabalhos que precisamos ser feitos. Para que possamos ver reavivamento frente a esta geração, com todo o seu pecado semelhante a Sodoma, é necessário um julgamento semelhante a Sodoma. Em espírito de oração, na doçura da sua cruz, Len Ravenhill, embora houvesse muito planejado e trabalho a ser feito antes que a mudança pudesse ocorrer, Deus logo abriu o caminho com a venda da fazenda, elaborando cada detalhe e atendendo todas as necessidades. Leonard havia navegado várias vezes entre a Grã-Bretanha e a América nos anos anteriores. Nem sempre foi algo de que ele gostava. Quando estava sozinho, a bordo do navio, usava o tempo para orar, testemunhar e estudar e meditar. Ele disse depois: eu cruzei o Atlântico cerca de 20 vezes em grandes navios como Mauretânia e o Queen Mary, no qual eu estava quando ele fez suas 500 travessias da América para a Inglaterra. Às vezes havia perigos reais, como minas flutuantes e terríveis tempestades, mas eu sou grato por eu sempre passar em segurança pelo mar. Desta vez, a família estava junto, navegando de Londres para Nova York. A memória de David sobre a grande mudança, quando ele tinha 13 anos, permanece com ele. Finalmente chegou a hora em que a porta se abriu para nós nos mudarmos para cá em 1958. Havia mais portas abertas para o ministério do meu pai aqui do que na Grã-Bretanha. Os meus pais sabiam que seria muito melhor para a família estar junto, em vez de o pai estar fora todo o tempo no exterior. Em última análise, todos nós sentimos claramente o chamado de Deus para partir. Meu irmão Paul, então com 15 anos, ficou muito desapontado com a mudança. Ele amava muito a vida e o trabalho na fazenda. Meu pai disse a ele que se ele tentasse por um ano e ainda quisesse voltar para a Irlanda, então eles deixariam que partisse. Assim, no verão de 1958, a família embarcou no Mauretânia para a cidade de Nova York, depois de trem para Ohio e depois de carro até a igreja de Bethany. Leonard, Martha, Paul, David e Philip chegaram ao campus da Bethany após uma longa viagem e a igreja Bethany registrou isso em sua história oficial. Reverendo Leonard e Martha Ravenhill, com os filhos Paul, David e Philip da Irlanda, chegaram a Bethany em 12 de julho de 1958 para fazer seu lar no campus, que fornecerá uma base para o Sr. Ravenhill e seu ministério evangelístico nos Estados Unidos. Logo depois da mudança, Leonard e Norman Crubb compartilharam as responsabilidades de pregação pela Bethany na Conferência de Vida Vitoriosa de Verão de 1958. Seu ministério continuava a ser oração. Extensa, pregação, escrita e agora incluiria a edição da revista The Spring, da Igreja Bethany, que mais tarde se tornou parte da revista Mensagem da Cruz. Logo, o primeiro livro, publicado de Leonard, Why Revival Tarries, foi concluído e publicado. O livro foi um sucesso instantâneo de publicação e tornou-se o livro mais famoso e influente de Ravenhill. De certo modo, o livro tornou-se sua marca registrada e vendeu entre 100.000 a 200.000 cópias ao longo dos anos. No final de 1958, Bethany teve excelentes missionários e pregadores visitando o campus. Em dezembro, um conhecido sul-africano, Nicholas Bengu, veio falar. Ravenhill o elogiou bastante.
Na semana passada tivemos Nicholas Bengal aqui. Ele é chamado de Billy Graham, da África do Sul. O título não é justo. Este abençoado homem negro chega a 40 mil pessoas em suas reuniões e dizem que 75% de seus convertidos provam ser genuínos. Ele estabeleceu 200 igrejas nos últimos 8 anos. Tenho certeza de que a África do Sul é o campo mais maduro do mundo no momento, mas a menos que ela tenha um reavivamento enviado por Deus, haverá uma terrível guerra civil lá em um espaço de alguns anos. O próximo pregador foi Beckett Singh, da Índia, um homem de fé real. Ravenhill respeitou muito esse servo de Deus que tinha um ministério apostólico de construir igrejas entre o seu próprio povo indiano. Depois de visitar Singh, Len escreveu para amigos. Seus queridos corações teriam se emocionado em ouvir sobre a obra do Senhor através deste homem gracioso. Ele estabeleceu 300 igrejas em 17 anos. Beck Singh disse: eu estremeci quando ele disse isso, que pensou que o Senhor iria remover o candelabro da América por causa do orgulho em seus ricos. Vida na Bethany Fellowship. Os Ravenhills desfrutaram da vida estabelecida proporcionada pela Bethany Fellowship e tiveram um ministério frutífero entre equipe da Bethany, além da pregação e da escrita de Leonard. Martha foi uma grande ajuda na equipe da cozinha que alimentava centenas de estudantes e funcionários todos os dias, além das multidões que vinham para as conferências bíblicas. Os filhos de Ravenhill, Paul, David e Philip, frequentaram a escola bíblica da Bethany e a família teve um relacionamento maravilhoso com muitas pessoas. Sua família teve um tremendo impacto na vida ministerial da Bethany e de sua equipe. Kate Brooke expressou o que muitos sempre sentiram. Quando Leonard falava nas conferências da Bethany, era uma coisa incrível tê-lo pregando para as pessoas. Leonard sempre assistia às pequenas reuniões informais de oração na Bethany no período da manhã, e sua presença enriquecia as reuniões matinais simplesmente pela veracidade de sua oração. Perto do final de seu período na Bethany Fellowship, Leonard pregou para uma equipe e para a congregação de lá. Estou acreditando que vou ver um Pentecostes que será além do Pentecostes pentecostal. E vocês sabem que ele pode começar bem aqui nesta manhã. Acordei esta manhã com a sensação de que Bethany está novamente em uma encruzilhada. Não importa o que mais fizermos se não orarmos. Se você não aprender a orar nesta escola, esqueça tudo. Esqueça o ministério ou qualquer coisa que você queira fazer para Deus. Ou Deus sabe que eu gostaria de poder empurrar uma polegada, aquela porta para a eternidade para vocês nessa manhã. Vocês nunca mais iriam reclamar, vocês nunca iriam derrapar de novo, vocês nunca comprometeriam sua vida cristã, sua vida de oração não estaria em farrapos e seu amor não seria congelado. Ao longo dos anos, o apreço por Leonard e Martha permaneceu profundo entre os funcionários e missionários da Bethany. Eu me lembro de uma vez, quando Ravenhill estava falando na Bethany, ele disse que todas as igrejas evangélicas deveriam ser fechadas até começarmos a fazer o que Deus já nos disse para fazer. Ele disse que não deveríamos ter mais nenhum serviço evangelístico especial até que estivéssemos obedecendo ao que Deus já havia deixado claro para nós por meio de sua palavra. Connie Brand. O irmão Leonard era um homem devoto em toda a maneira de andar e conversar. Sua influência foi impressionante como evangelista e como tal ele despertou as pessoas. Sua força era sua mensagem sem compromisso. Sua fraqueza, se ele tivesse alguma, pode ter sido que ele teve dificuldade em se relacionar com os fracassos comuns que as pessoas têm. Dave e Nancy Rennick. Acho que fiquei um pouco surpresa porque nunca ouvi ninguém pregar do jeito que Len pregava. Eu tinha a sensação clara de que ele realmente queria dizer tudo o que ele dizia. Eu tinha um medo natural de Leonard quando o via. Sendo uma pessoa um pouco privada, isso me sacudiu, mas agora percebo que temia que ele pudesse enxergar através de mim. Eu realmente apreciei seu coração pela sua devoção e profunda vida de oração. Então isso me manteve muito interessada em ouvir mais dele. Isso se tornou uma das razões pelas quais eu finalmente me demiti do meu trabalho de enfermagem e comecei o programa missionário na Bethany Fellowship. Johann Fraser Hust.
Ravenhill teve pouco tempo para se acomodar na Bethany antes de conduzir uma cruzada de agosto nos terrenos do rodeio de Caldwell, Idaho, patrocinada por 32 igrejas. Isto foi seguido imediatamente por uma segunda cruzada em outra cidade, onde houve 2 conversões significativas, sendo uma filha de uma das principais testemunhas de Jeová na área e um proeminente homem católico da cidade. Em maio de 1958, Maynard James chegou da Inglaterra para uma turnê de pregação na América e veio a Minneapolis. James renovou comunhão com Leonard e Martha e escreveu sobre isso mais tarde. O Senhor nos deu um toque de reavivamento enquanto pregava em Minneapolis. Noite após noite, sem nenhum apelo maior, as almas buscavam a Deus de todo o coração. Enquanto estava lá, tive uma doce comunhão com o meu querido amigo e ex-colega, o irmão Ravenhill. Ele e sua esposa, junto com os filhos, agora vivem na Bethany Fellowship, a cerca de 30 quilômetros do centro da cidade. Eu disse ao irmão Ravenhill que eu ainda gostaria que ele estivesse aqui conosco. 1959, encontrou Leonard aguardando confirmação sobre uma pregação na Suécia e em outros lugares da Europa. Seu zelo na época foi expresso na forma típica de Ravenhill. Sente-se que ele precisa de 1000 línguas e 1000 vidas para levar a mensagem até os confins da terra para a glória do Senhor. Em maio, Leonard pregou em Presque Isle, Maine, para um grupo de batistas reformados que tinham um fardo para a devoção. Outro ministério foi desenvolvido durante o resto do ano em vários estados do norte e no meio oeste. Ele também estava trabalhando em um novo livro naquele ano. 1960 começou com Leonard pregando na conferência de Ano Novo da Bethany. Os palestrantes incluíam Don McCallaghan, John Buffon, que era um missionário da Índia, Jane McBride, também missionários da Nova Guiné Portuguesa, Ted Higgree e Leonard. Um espírito de renovação e novo compromisso com Cristo permearam a semana. No final do inverno, Ravenhill partiu para uma longa viagem até Nova Inglaterra, onde pregou em Boston. Em 12 de abril, ele pregou no banquete anual das missões da igreja Park Street, pastoreada pelo Dr. Harold J. Okenga. Em maio, ele viajou para a Igreja Batista Reformada em Street Dawn, New Brunswick, Canadá, e em seguida retornou aos Estados Unidos para pregar para um retiro espiritual da Igreja de Deus no Kansas em junho. Uma lição pode ser aprendida com a vida de Leonard neste momento. Sua presença entre os grupos de devoção dos batistas reformados e da Igreja de Deus, no mesmo itinerário de pregação, fornece uma perspectiva precisa do chamado mais amplo de Leonard e de sua atitude em relação ao ministério ao longo dos anos. Ele ministrou abertamente em qualquer ambiente onde as pessoas levassem a sério a verdade, independentemente da denominação ou afiliação. Ele tinha um coração para todas as pessoas, para vê-las afetadas e ajudadas pela verdade de Deus. Em 1960, a Bethany Fellowship comprou uma grande tenda que acomodaria 1000 pessoas para ser usada em cruzadas de cidade em cidade. Isso foi usado por um longo período durante os primeiros anos do ministério de Leonard, enquanto ele estava na Bethany. Usando a tenda, Leonard começou a pregar cruzadas locais em Minnesota, Wisconsin e Iowa. Cat Brooke, sua enfermeira após o incêndio em Chicago, também foi organista e pianista de algumas das cruzadas de tendas, particularmente no norte de Minnesota e Michigan, durante os meses de julho e agosto. A tenda foi levada primeiramente a Grand Rapids, Michigan, para o Ministério de Verão, de 24 de julho a 14 de agosto, quando Leonard e Ted Higgree compartilharam a pregação por 3 semanas. Ele pregou diariamente por 5 semanas antes das reuniões de Grand Rapids. Pregar 2 a 3 vezes por dia estava causando problemas de voz. A equipe viu Deus trabalhando nas reuniões, como Leonard comentou brevemente em uma carta naquela época. Não há uma noite sem almas. De Grand Rapids, ele escreveu para seus amigos Blooms, em 6 de agosto. Prezados e amados Blooms, saudações em seu nome.
Estamos tão felizes em saber de vocês novamente. Louvai-lhe, pois ainda nos é permitido suar por aquele que suou grandes gotas de sangue por nós. Somente ele é digno. Vamos louvá-lo. Eu acho que estou com vocês, já que estou cansado. Eu tive 5 semanas seguidas pregando 2 ou 3 vezes por dia. Por isso estou tão rouco quanto possível. No momento estou em Grand Rapids, com uma barraca de 1000 lugares sustentada por ar. É uma coisa fantástica e causa muitos comentários, mas é uma fera para se trabalhar. Eu termino essa noite de domingo e espero ter algumas semanas de férias e então mais uma semana na barraca em Fairmont, Minnesota. Vê-se cada vez mais que ou as pessoas têm a religião na cabeça ou a religião está morta para elas, ou que elas têm um domínio muito superficial da realidade. Parece que hoje em dia a maioria dos evangelistas oferece muito por pouco, um arrependimento superficial, se é assim que pode ser chamado, é aceito e então é garantido ao, entre aspas, crentes, a imunidade da justiça divina, segurança eterna, fuga do fogo do inferno e dado o título de propriedade a uma mansão de primeira classe no topo da colina e música de um coro de milhões de vozes de anjos. Que caricatura da coisa real. Que Deus tenha pena de nós. Eu adoraria ver as flores de pessegueiro da Carolina, mas com certeza também poderia provar o sorvete. Mas a comunhão seria a melhor que todas. Vou escrever novamente antes de ir embora. Seus em companheirismo e no progresso do Evangelho. Leonard e Martha. Imediatamente após as reuniões de Grand Rapids, Leonard e Martha tiraram 2 semanas de férias e partiram para Fairmont, Minnesota, para pregar uma cruzada de 3 semanas para um grupo de igrejas em toda a cidade, por iniciativa do pastor Clarence Finças, pastor da igreja Lutheran Brain em Fairmont. Leonard tinha sido escalado para viajar para a Irlanda em 1º de setembro de 1960, mas teve que cancelar a viagem por causa de uma reação ruim às vacinas de varíola e cólera que havia recebido na Universidade de Minnesota. Planos de viagem ao exterior exigiam esse tratamento. Ele desenvolveu febre alta, fraqueza, perda de apetite, náusea e inchaço maciço no braço direito. Ele simplesmente não estava em condições de viajar para qualquer lugar, muito menos sobre o Atlântico. Naquela época, sua perspectiva era simples. Essa é uma boa bagunça em que eu estou, mas não há erros com Deus. Ravenhill estava pregando em uma base mais ampla quando os anos 1950 terminaram. Logo, ele faria a viagem mais longa que ele teria em sua vida pelo bem do Evangelho. Próximo capítulo: Pregação ampla e missões mundiais.